vai fechar o teu frete, tem que ter em mente que você tem que também considerar a questão da distância e do tempo. Tudo bem? Alguém alguma pergunta para fazer? Escutei alguma coisinha? Tá. E na importação, mais tempo. Então, demora mais tempo que tem mais escala também para fazer. Então, quando você considera o transporte, tem essa questão do tempo de viagem, o valor do frete, que depende de cada transportador, e também das escalas que for fazer. Pode ser só escala, e tem casos que é transbordo. A mercadoria troca de navio. Né? Outro exemplo também aqui. Então, para a Europa, em torno de 20 dias, em média, que é a questão do tempo de viagem, transit time. Agora, por exemplo, interessante, ó, Santos para Cape Town, que é na África do Sul, que se imaginar o mapa do mundo, a gente está na mesma linha, são só 14 dias. Eu já vi fazer navio fazer Santos, né, África do Sul, em 8 dias, que é muito rápido, é muito pertinho, né, é só atravessar o oceano, né. E mais tem situação aqui, por exemplo, você tem que ir, por exemplo, Xangai, quase 60 dias. Por que 60 dias? Porque o navio vai pingando, vai descarregando, carregando, né? Para um dia, 2 dias, aí viaja mais um pouquinho, e aí vai embora, tá certo? Então, quando você for considerar o transporte, tem a questão do transit time, a questão da distância, se é direto, se é com transbordo. Também, quando você fecha uma companhia aérea, também tem que saber se tem navio semanalmente, quinzenalmente. Às vezes você pega um frete muito barato, aí descobre que tem um navio por mês. Aí, se por acaso você não tiver sorte, pode pegar, às vezes depende da época que você entrega o container ou o produto, você vai pegar no mês seguinte. Aí, entre você querer embarcar e entregar para o cliente, pode demorar, às vezes, 60 dias, que dependendo do transportador, pode fazer em 20. Então, também você tem que, quando for analisar a questão de transporte, também ter isso em mente. Tá? Não é só o valor, tem que fazer perguntas e talvez a pergunta seja fazer a escolha do melhor transportador, tendo isso como uma referência. Tudo bem? Vamos lá. E navios, o navio, ele, dependendo da tua necessidade, ele é adequado. Então, tem navios com vários formatos, né? Então, às vezes o pessoal não tem noção, né? Então, eu peguei aqui um exemplo, o navio para carga geral. O que é carga geral? Carga geral é como o pessoal, a gente vê naqueles filmes, abre o porão ali, né? Então, aqui tem o calado do navio, que é muito fundo, né? E calado é a profundidade do navio, né? A parte fica submersa, outra parte fica para fora. E então é para carga geral. Então, dependendo do produto, você pode e tem que optar por um navio carga geral. Hoje tem menos que tinha no passado. Então, por exemplo, quer transportar um produto com tamanho exagerado, fora de padrão, eu não consigo colocar no container, então tem que talvez optar por um navio carga geral, que talvez tenha menos equipamento, menos navio desse tipo hoje rodando do que tinha no passado. Então vai ter mais dificuldade de achar esse tipo de navio. Então, um exemplo aqui, esse navio tem de 4 a 5 porões, quer dizer, então são vários compartimentos, né? Então usa para transporte geral, carga geral, granel, entendeu? Enfim, né? E para ter ideia, né, um navio carga geral tem aproximadamente 500 pés de comprimento ou 150 metros. Quer dizer, não é pequeno, não, o bicho é grande, né? Então a gente vê às vezes assim e não tem ideia do tamanho, mas o negócio é gigantesco, né? Tem alguns navios que tem portos que eles não atracam, porque o porto não é muito fundo. Tem navios que tem que ter a profundidade do porto bem grande para poder atracar. Né? Então, aqueles navios petroleiros, por exemplo, no caso aqui do Brasil, você tem o Porto de São Sebastião, que tem uma profundidade boa, que consegue atracar, já em Santos não consegue, porque o navio vai ficar atolado lá, não vai conseguir. Então, tem alguns portos no Brasil que têm condição de receber grandes navios. Então, São Sebastião, Sepitiba e o pessoal lá de Pernambuco também. Né? Mas, dependendo do caso, não consegue. Então, também para considerar. Né? Esse aqui é um navio graneleiro, como diz o nome, né? É para transportar aí, grãos. Então, para você ser competitivo no grão, precisa ter navios gigantescos, né? Para que o valor unitário do grão ou do minério, né, é muito barato. Então, tem que ser um transportador que carregue em volume, talvez não precisa ter velocidade, mas que chegue do outro lado lá com um preço
bem em conta para que o produto chegue lá competitivo, né? Então, aqui é só característica, né? Então, o navio ele vai trocando de produto, aí dependendo da situação, chegando se for trocar de produto, aí tem que fazer todo o higiene do navio, porque depende do produto, pode contaminar, aí tem custo adicional que vai acabar indo para o frete. Tem situação que às vezes tem grandes transportadores, importador ou exportador, que eles fecham o navio inteirinho, então eles não fecham parte do navio, eles fecham o fretamento do navio, né? Então, o transporte, por exemplo, de açúcar, então, ou o importador ou o exportador fecha o navio inteiro, que vai a carga a granel ali e fecha o açúcar e fecha o navio inteirinho. Então, nesse caso específico, pode chegar a quase 1.000 metros de comprimento um navio aí graneleiro. É um exemplo, né? Mas tem hoje umas coisas maiores aí, né? E aí tem um monte de opção. Então, depende da tua necessidade, você vai pegar um navio que seja mais adequado, né? Tem, por exemplo, o navio reefer. Então, são navios que é para carga congelada. Então, você vai transportar, por exemplo, carne, vai transportar frutas. Então, navios que mantêm a temperatura refrigerada, o navio todo, né? E então, depende da característica do produto, você vai ter que contratar navios com essa característica, né? Tem também o navio Ro-Ro, esse é muito interessante, eu já vi funcionando. São navios para transporte de caminhões e carros. Então, em inglês é roll-on, roll-off, quer dizer, são carros que entram e carros que saem. Então, para alguns tipos de transporte, quando o Brasil exporta carros, então um navio que é comum é isso aí. Então, os navios ficam atracados e os carros descem, né, por cegonheiras, depois eles entram, né, rodando para dentro do navio, são estacionados lá dentro, né? Depois, quando chega no destino, a mesma coisa, o navio para, atraca e os carros saem. Então, já vi para carros, de passeio, vi caminhões também, imagina também do negócio aí, né? Equipamento agrícola, então tudo que tem roda dá para fazer isso. Então, são alguns navios específicos, faz algumas rotas e o foco deles realmente é para a carga que roda aqui, né? Por aí vai. Tem o petroleiro também, que é só para petróleo, são gigantescos, entendeu? E por aí vai, né? Hoje em dia, o mais comum é isso aí, ó, né? Porta-container. Então, você tem navios que tem essas caixas, né? Que você põe nele, em vez de colocar carga solta ou colocar carga refrigerada, tem até porta-container, tem container refrigerado. Então, você consegue levar a carga refrigerada no meio das outras. Aí tem todo um cuidado, enfim. Imagina só a loucura, porque o navio ele vai pipocando em cada porto, vai parando. Então, ele tem que ter até uma estratégia de, por exemplo, os contêineres que foram sair no outro porto, colocar mais na frente. Os contêineres do último porto, colocar para trás, para ter menos movimentação de carga. Porque quanto mais movimentação, mais tempo do navio parado no porto e mais custo. Então, tem toda uma engenharia, o pessoal estuda, tem softwares, né, para saber onde é que coloca o container, qual a posição dele, pensando no porto de destino, de entrada, também com respeito a peso, então pode colocar muito contêiner pesado de um lado, porque do outro, que o navio pode bambear e afundar, tem toda aí uma inteligência que você pode fazer. Mas hoje, a grande parte do transporte é feito em contêineres, pela facilidade que tem. Então, é feito um trabalho todo pré-embarque, então o embarcador põe a mercadoria no container, fecha o container, deixa à disposição, quando chega o navio e encosta, já pega os contêineres, põe dentro do navio conforme a programação, e a operação é muito rápida. Então, aí, inclusive a questão também de seguro, de avaria, é muito pequena, porque o container protege o produto, né? Então, hoje, a grande parte do transporte hoje é via container. Então, o transporte marítimo internacional tem a fase pré-container e pós-container. Pós-container já é outra realidade. Então, mudou bastante. Ficou bem moderno, né? E só para ter ideia, a gente às vezes não tem ideia de quanto, né, quanto cabe, quantos containers vão dentro de um porta-container, né? Então, comecei em 77, é recente, essa questão do container. Então, cada navio carregava em média 3.000 containers.
né? Na época, quando surgiu a lógica do container, né? Hoje os navios chegam a carregar 20 mil containers. Então, hoje um navio padrão pode carregar até 20 mil containers em cima dele para fazer esse transporte. Imagina só a questão da otimização, transporte, custo, né? Existe toda uma inteligência aí que a gente tem que imaginar, porque o transportador, também o transportador, para se manter atualizado, ele tem que ter frete bom, então ele tem que otimizar a operação dele. Então, só como informação. Então, esse caso específico aqui, pode ter 400 metros de comprimento, o navio, porta-containers, 60 metros de largura, isso é um monstro. E tem calado que essa parte que pode ficar embaixo da água, em cima da água, até 16 metros. Então, você tem container que você carrega em cima e também pode colocar on deck. Tem under deck, que é embaixo do deck, e on deck, acima do deck. Tá? Então, isso às vezes a gente não tem noção do que o transporte marítimo. Então, só para vocês terem ideia do que a gente está falando aí, né? Tá certo? Tudo bem? Então, o transporte marítimo é uma coisa que 80% do transporte mundial, em quantidade, é marítimo, tem toda uma tecnologia por trás, e você, quando for transportar, ele tem que saber qual vai ser o teu navio que vai utilizar, questão do tempo de viagem, as escalas que vai fazer o navio, entendeu? Para você, no final, fazer um bom negócio, tá? Outro modal que o pessoal usa bastante é o rodoviário, né? Então você pode, que é mais comum aqui. Então eu vou transportar mercadoria Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, uso o rodoviário. Né? Por quê? Porque é mais fácil. A mercadoria dentro dele, o caminhão vai rodando às vezes até a minha fábrica, põe mercadoria, fecho e abre só do outro lado lá no cliente. Então quer dizer, pouco manuseio de carga. Então para alguns tipos de situação, de mercadoria e de destino, vou utilizar. Agora, para outros destinos, não. É impensável. Então, a Europa não tem jeito. O Chile, eu uso, depende da situação, eu uso o caminhão, que a gente consegue ir rodando até o Chile, ou pode ir também por navio, né? Então, depende da situação, vou analisar. Caminhão ou navio. Então, é uma questão de pressa, questão de valor de custo, né? No caso do Chile, tem épocas do ano, como o caminhão, ele vai pelos Andes, pela cordilheira, é época do ano que não consegue transitar, na época do inverno, caminhões. Aí você é obrigado a transportar marítimo, né? Mas grande parte do transporte que eu vejo, assim, de produtos normais, costumam ir por caminhão para o Chile. Mas tem época do ano que não consegue, em função do inverno, não vai. Então, são variáveis que tem que considerar, né? Então, como eu falo para vocês, o que hoje funciona, mas talvez não funcione, né? E aí você tem as vantagens e desvantagens. Então, vantagem do caminhão, porta a porta, né? Então, a gente que do comércio internacional começa a usar termos assim, em inglês, né? Então, door to door. Tem bastante equipamento, flexibilidade, rapidez, né? Então, distância curta e média funciona bem. Tem nem que pensar duas vezes, né? Desvantagem, o custo mais caro que o marítimo, né? Menor capacidade de carga, tem que ter estrada para poder utilizar, é mais devagar do que o aéreo, vulnerável a fatores externos, por aí vai. Então, você tem que considerar quando for optar pelo modal que você for imaginar para aquele destino, tá? Mesma lógica do marítimo. Então, dependendo do tipo de mercadoria, você vai ter caminhões com as características para aquele tipo de mercadoria. Então, você tem aqui caminhões, por exemplo, aqui, que é para gasolina, então você tem que foi formatado para esse tipo de característica, né? Aqui, esse tipo de mercadoria, esse caminhão tem um cavalo, né, que é o parte da frente e a parte de trás, aí você tem a parte livre, aquela lateral, para poder facilitar a carga e descarga. Então, depende da mercadoria, você faz a opção do tipo de caminhão e também do tipo de característica da carreta, né? Então, você pode ser aqui aberto em cima, do lado, então esse aqui por acaso é do lado, né?
que isso facilita a operação, porque quanto mais rápido embarcar, quanto mais rápido desembarcar, o caminhão pode rodar e só ganha quando o caminhão está rodando. O caminhão parado não ganha. Então, quanto mais rápido for a operação, mais rápido você libera o caminhão e paga-se menos de despesa. Essa é a lógica em qualquer lugar, né? Aqui nesse caso específico, né? Então, para aproveitar o cavalo, você tem duas carretas aqui para aproveitar, bicaminhão que chama, né? Então aí vai aqui, ó. Nesse caso, transportando 2 contêineres para poder facilitar. Então, quando faz a opção pelo transporte rodoviário, tem as características que tem que respeitar. No caso comércio internacional no Brasil, aqui para a América, pelo menos o Mercosul, é transporte rodoviário. Bolívia, rodoviário, também se pode usar o ferroviário, né? E aí o pessoal está investindo de fazer uma rodovia que seria transoceânica, então que vai juntar, e já tem uma parte pronta, que junta o Brasil até o Pacífico, né? Ela passa ali por Mato Grosso, passa ali por Colômbia e vai até o Pacífico. Estou investindo, demora, né? Mas com isso a vantagem é que você ganha velocidade, né? Porque quando você pensa em transporte fazer para o outro lado, para o Pacífico, você tem que contornar. Aqui vai a região da Argentina. Isso é custo de frete, de tempo, né? Então, se pudesse facilitar, seria mais fácil, né? Tudo bem? E para ir para o outro lado, você tem a opção de contornar. Aí tem o Canal do Panamá, que é a opção também, mas não é para todo tipo de navio. Mas tudo isso está vinculado a custo. Então, o rodoviário tem essas características, mas tem suas limitações também. O aéreo também. O aéreo depende do produto. Tem alguns aviões cargueiros para mercadoria pesadíssima, então cabe bastante coisa. Tem os navios aí, navios não, os aviões gigantes. Tem o Tupolev, que é um avião russo, né, que carrega cargas assim gigantescas. Então tem pouco equipamento no mundo, mas dependendo da característica você agenda, faz esse tipo de transporte, negocia caso a caso para poder viabilizar o transporte. Nesse caso, o satélite, que está sendo embarcado lá para a Índia, tem que ser um navio não, tem que ser um avião gigante, cargueiro, tem condição de transportar esse tipo de satélite para o outro lado. Quer dizer, não é qualquer tipo de avião. Normalmente, o mesmo avião de passageiro, também ele também carrega carga de produtos, quer dizer, né? Então ele carrega as malas dos passageiros, também ele carrega carga, e com isso tem um adicional que acaba ganhando lá a companhia aérea. Mas o transporte aéreo tem suas características, tem essa questão do volume, tem aviões específicos para carregar grandes volumes, mas o custo dele é grande. E tem produtos que não se aceita transportar via aérea, questão de risco. Então, por exemplo, vou transportar bateria de celular, bateria de automóvel, e tem o risco de explodir. Então, a escolha natural é marítimo. Mesmo no valor, o produto caro, mas uma questão característica do produto não viabiliza via transporte aéreo. Então, quando for fazer a análise, tem que ver se pode transportar nesse modal, porque tem suas limitações de produto, tá certo? As vantagens, rapidez, segurança e lugar de difícil acesso, então consegue transportar ponta a ponta. Só que aí, por outro lado, né, está escrito em espanhol aqui, reduzido, né? Frete mais caro, capacidade de transporte reduzido com Z, tá? E restrição de produto, tá? Tudo bem? Então tem vantagens e desvantagens aí. Tem que considerar. E você, quando for fazer a tua planilha, a tua matriz de escolha, você vai considerar cada variável, né? Tem produtos que de prima você sabe que é marítimo que é aéreo. Então, produto volumoso, transportar ouro, computador, coisa volumosa, é aéreo. Salvo alguma restrição ali de não ter na região, mas se for o caso, vai perto, depois acaba de fazer o transporte rodoviário, então, cada caso é um caso, né? Mas a princípio essa é a lógica, né? Então você tem situações, por exemplo, carga
tipo de carga, né? De carga de emergência, perecível, delicada. Então, o transporte de frutas, a fruta tem que chegar em condição de uso ou de venda do outro lado. Então, tem algumas frutas, pessoal, o Brasil exporta muita uva, exporta manga, então acaba sendo um transporte aéreo, né? Para chegar lá, aéreo demora, entre embarcar aqui e chegar no destino, até desembarcar, 2, 3 dias, no máximo. Esticando, é tudo errado, 5 dias. Qualquer lugar do mundo, ponta a ponta. Então, dependendo do produto, tem que fazer aí o transporte aéreo. Então, fruta, de modo geral. Então, você tem o caso da manga, da uva, né? Flores. Então, o Brasil exporta bastante flores. Então, por característica do produto aéreo. Agora, tem exceções, por exemplo, tem um pessoal que a gente dá suporte, o pessoal do Sebrae, que é ali do Vale do Ribeira, eles fazem exportação de banana. Banana, o pessoal faz, eles fazem um esquema que coletam, ou faz a colheita da banana verde, e vai madurando dentro do navio, dentro do container, tá? E chega lá quase pronto para vender. Então, como o produto não é tão caro e a fruta aceita, então dá para fazer isso. No caso da banana, mamão, depende do caso de fazer, melancia talvez dê para fazer, mas tem uma tecnologia por trás, tem que ser container refrigerado para retardar amadurecimento da fruta e por aí vai, né? Então aqui tem dois exemplos de carga aérea, tem o caso da fruta, e aqui embaixo são diamantes. Então, por característica, não tem outro caminho, né? E até o Brasil exporta, então, diamantes, esmeralda, ouro. Já teve um caso recente aqui no aeroporto de Guarulhos, que o Brasil estava embarcando uma carga de 500 quilos de ouro aqui em Guarulhos e acaba roubando. Mas a característica do produto é, aérea, né? E tem o caso do duto, tem só um exemplo aqui no Brasil, lá fora tem mais casos, lá fora, né? Você tem aqui o caso do Gasbol, que é o gasoduto Brasil-Bolívia, na qual você tem transporte de gás natural que o Brasil compra da Bolívia, são 3.150 quilômetros, então vem através de dutos. Então aí você tem aí o transporte, e consegue chegar aqui até aqui o litoral, aqui, até Curitiba, vai até para o sul aí, né? Então, parte do gás que nós temos aqui vem da Bolívia, então também é outro modal de transporte. Tá? Nesse caso internacional, tem também o duto, até nacional, você tem transporte de gasolina, internamente aqui de Santos até São Paulo, tem suco laranja, que eu conheço, entendeu? Mas é uma forma do pessoal reduzir o custo e aí ter velocidade no transporte. E também tem alguns países que têm esse tipo de duto, tudo bem? Então, cada situação é uma situação. E a lógica é a seguinte, é reduzir custo. Quer dizer, quanto mais consigo transportar, a menor custo possível, com mais garantia. Então, você faz as contas e faz as escolhas aí. Tudo bem? Vamos lá. E aí, quando pensa em transporte internacional, aí você tem que analisar se é frágil, tem produto sensível à luz, à umidade. Então, você tem que, quando for pensar na exportação e na importação, tem que pensar no transporte, tem que pensar como é que a mercadoria tem que ser embalada para chegar em condição do outro lado. Não adianta você pegar um produto e mandar de qualquer jeito. Ou você mandar e falar, não, é uma coisa que o seguro paga. Não, o cliente seu tem que chegar com o produto lá em qualidade. Então, você fez uma venda. É difícil fazer a venda, não é fácil. E o cliente não recebe produto porque afundou o navio, ou porque perdeu o porto, ou porque chegou quebrado, você pode até receber, tem o seguro para te pagar, né? Mas você vai frustrar o cliente. Então, o cliente tem que receber o produto em condição, ele poder fazer uso, revender e fazer nova compra. Então, quando você não viabiliza produzir, embarcar e chegar em condição para o cliente, no prazo que foi combinado, você frustra a operação e talvez não tenha a recompra. O nosso objetivo na exportação é que tenha a venda e a recompra. Então, você precisa também se preocupar, além do transportador, também a questão de como é que vai o produto embalado, né? Então, aqui, ó, o exemplo que eu peguei do pessoal do Vale do Ribeira.
Então você tem a colheita, põe nas caixas, ó, aqui, ó, o caso da banana, vai em caixa de papelão, vai no pallet, que esse pallet vai dentro do container. Então você tem a garantia de achar o produto do outro lado em condição de uso. Esse é o nosso objetivo. Né? Então você tem que, você como exportador, tomar esse cuidado. Então o transportador tomar cuidado no manejo da carga. E também quem chegar no destino, também o importador lá fazer o ter cuidado com a carga, para chegar o produto com condição de embarque. Tudo bem? Então todo mundo é meio corresponsável por isso. Então, e tentar fazer a tua parte dentro do transporte. Então, às vezes, você quer pegar o produto e colocar dentro do container de qualquer jeito. Não, se chegar lá arrebentado, tem a questão do seguro que vai depois conversar, mas depois a seguradora vai correr atrás de quem é o responsável para tentar reembolsar a parte do valor que ela pagou. Se você foi, como exportador, negligente, então você vai receber depois a conta por essa negligência. Então você tem que pagar a mercadoria perdida. Tá bom? Então, quando você pensa em transporte internacional, você tem aí produtos de suporte, tem os pallets, né? Hoje menos de madeira, mais de plástico. A madeira hoje tem preocupação na questão de ecológica, também a questão de propagação de doenças, então hoje está mais o pallet plástico, tem aí os big bags, são esses sacos aqui para transporte de sementes, mas também facilita o manuseio, né? Caixas, containers, por aí vai. Então, quando você pensa no transporte, essa embalagem vai variar conforme o modal que se for escolher. Então, talvez o aéreo tem que pensar numa proteção que seja mais leve, que você paga também pelo a questão do peso da embalagem, né? Mas que tenha condição de proteger a mercadoria naquela realidade. No caso do aéreo, menos movimentação, o marítimo tem que ser mais pesado, mais forte, que tem mais movimentação, manuseio de carga. Então, dependendo do modal, então você tem que adequar a tua embalagem de transporte para esse modal. Tá? Tem que ser uma coisa bem pensada. Tá? Não cabe fazer cada caso igual, tem que ser diferente. Né? Aí você tem aí os tipos de pallets, depende do produto, das caixas, é tudo bem estudado, tá? Comércio internacional, tudo bem imaginado, né? Tem como é que você faz o transporte, embala, tem que equilibrar a carga. Pois não. A gente está com uma pergunta aqui no chat. Opa, pois não, Paulo. Ela está perguntando qual seria a melhor embalagem para exportar cachaça. Aí tem que analisar se é transporte marítimo ou aéreo, né? Porque o aéreo você não precisa proteger tanto. Se for marítimo, tem que ter aquela questão do pallet para poder a empilhadeira entrar com o garfo e subir, e a questão também de proteção lateral, né? Então depende do modal. O certo, por exemplo, no caso da cachaça, se for, por exemplo, marítimo, então são caixas de papelão, pallets, proteção lateral e aquele filme stretch para proteger todo o produto. Né? E colocar a indicação que é frágil, né? E que a indicação que esse lado para cima, sabe? Para a pessoa tomar cuidado. Assim funciona. Se for aéreo, caixa de papelão, né? Tá certo? Indicação de frágil e talvez dependendo da quantidade, talvez um pallet de proteção também. Tudo bem? Não sei se respondi a pergunta. Então é isso. Então, respondeu, ela já agradeceu aqui, ok, obrigada. tá bom. Depois, se precisar de um estudo, a gente pode sentar e ver um estudo de cada casa. Depende da quantidade, a gente pode analisar. Tá? Tudo bem? Mas quem já transporta no Brasil para outros estados, né, e usa a transportadora, já fez um teste mais ou menos, porque o pessoal, aqui estados são ruins, né, e o transporte é longo, mas a princípio é essa a lógica. Então, caixa de papelão, pallet, proteção lateral e stretch. E colocar indicação clara que o produto é frágil. Olha aquele exemplo aqui, pallets de plástico, né? One way, quer dizer, o produto vai e fica. E aqui é um exemplo de proteção. Você tem aqui a caixa, você tem as cintas ali, e talvez falta só o stretch, que é aquele filme plástico para proteger o produto. E também colocar, se possível, aquelas barrinhas laterais para segurar a lateral para ter mais garantia de proteção, né?
Outros exemplos, a gente falou de equipamento, depende também do container, tem vários tipos de equipamentos, tem o container que chama seco, carga seca, que é dry, mesmo o dry container, você pode ser de 20 pés, 40 pés, 20 pés cabe, né, tem capacidade dele, tá aqui em torno de 20 toneladas, só que a cubagem 33, o outro, o 40 pés, não é o dobro de peso, é até 26, mas o volume dele é 67, então, dependendo da característica, você pode escolher um equipamento ou outro equipamento, né? Eu tive um caso que eu fiz embarque para a África do Sul, a gente pegou um container que foi de 40 pés. O fato que, apesar de caber 26 toneladas, a gente descobriu depois que na África do Sul podia rodar caminhão no máximo de peso 22 toneladas, né? Por exemplo. Então a gente chegou o container lá, teve que abrir o container, o termo que se usa desovar e pôr no caminhão para poder transportar internamente na África do Sul. Porque apesar da capacidade do container permitir 26 toneladas, para transitar no caso específico da África do Sul, na região que a gente foi transportar, não permitia. Então a gente tem que analisar o tipo de equipamento, tipo de destino e também ver o todo, né? Será que tem alguma limitação naquele país? Enfim, acender as luzinhas, né? Então tem exemplo aqui do dry container, tem do reefer, que é container refrigerado, você pode colocar várias temperaturas, né? Tem aqui o chifrete, o tanque para levar a carga líquida, open top, então tem produto que tem muito grande, muito alto, você tem que colocar um container que não tem a parte de cima, tem o high cube, que são containers um pouco mais largos, cabe um pouquinho mais, por exemplo, aqui o normal do container de 40 pés, você tem 57 metros, né, cúbicos, né? O high cube é 76, então cabe mais volume, né? E aí você tem os containers aéreos e por aí vai. Então, dependendo do cara a caso, você vai escolher um equipamento. Tem casos que depende do produto, mas o certo é o seguinte, o container básico, é 20, 40 pés, tem bastante equipamento. Quando começa a correr atrás de detalhes, o refrigerado, o tanque, às vezes tem que esperar para conseguir equipamento e o frete é mais caro, né? Porque você tem menos disponibilidade. Oferta e demanda, tá? Aqui um exemplo, então, você pode transportar o container fechado, pega um container e põe toda a minha carga lá, usa toda a capacidade do container. Também tem a possibilidade de fazer parte do container, então chama-se carga consolidada. Eu posso fechar uma carga para mandar, por exemplo, para Antuérpia, né, na Bélgica. Não preciso fechar o container todo, posso pegar só parte do container. Então, tem empresas que vendem parte de container. Posso transportar 2 toneladas, 4 toneladas, 5, né? Demora um pouco mais para eu conseguir, para ter que juntar carga, né? Mas tem empresa que só faz isso. Então, faz aquela rota e ela disponibiliza carga marítima para menos de container fechado. Então, chama-se carga consolidada. Quem está na área, né? Tem lá, o pessoal chama FCL, que é Full Container Loaded, que é carga fechada, LCL, que é Less Container Loaded, que é menos que um container lotado. Mas são expressões para quem está no dia a dia, não se preocupe com isso. E quem começa a trabalhar com o comércio exterior acaba memorizando. Então, quando fala LCL, é carga consolidada, quer dizer, parte do container. FCL é container fechado. Né? Tudo bem? Mas aos poucos vocês vão se habituando com essas terminologias aí de comércio exterior, né? Só um exemplo aqui. Então, eu peguei aqui um exemplo. Peguei 1 tonelada para transportar Santos, Hamburgo, que é na Alemanha, né? Então, vai custar, assim, tem várias despesas aqui. O valor do frete, o frete marítimo 29,60, né? Só, para a tonelada inteira. Aí capatazia, tem taxa de BL, um monte de despesinha. No final, nas contas, fechou 200 e poucos dólares para transportar 1 tonelada, 1 metro cúbico. Tem uma lógica aí para transporte, mas para grosso modo, como exemplo. Então, eu posso transportar 1 tonelada marítimo para Hamburgo e pagar em torno de $300, né? Se eu fizesse o container cheio, né, vai dar em torno de
2.000 e poucas, é bem mais em conta. Aqui, ó. Então, 888 o frete, capatazia, as espezinhas, então aqui vai dar 800, 1.100, não dá 2.000. Então, quer dizer, então, se dividir aqui $2.000 por 20 toneladas, dá em torno de $100 a tonelada. Estou pagando 200 lá, no consolidado. Que a diferença é que o pessoal ganha lá, ou quem faz a carga consolidada. É bem mais em conta que se eu transportar, por exemplo, marítimo, aéreo, por exemplo. Essa mesma carga aéreo, eu ia pagar, né, $2.000. Então, comecei com marítimo consolidado, $200. E se fosse mesmo a carga aérea, a princípio, tem que fazer umas continhas, dá 2.000. Então, a princípio, dependendo do produto, você usa uma carga consolidada, paga $200, né, do que talvez pegar, né, pagar 2.000 se for aéreo. Com 2.000 eu consigo levar um container fechado. E aqui só levo 1 tonelada se for aéreo, entendeu? Então existe a possibilidade de ter carga consolidada marítimo e o aéreo é bem mais caro mesmo, mas dependendo do produto vale a pena. Vou gastar $2.000 para transportar 1 tonelada, mas se for de ouro, que é de não sei quantos milhões, vale a pena. Agora, transportar coisa barata não vai valer a pena, com certeza. Tá bom? Só prefeito de comparação, tá? Então, vale a pena, se for cotar, virar com o teu despachante ou empresa de carga aérea, cotar os modais, aí você fazer as escolhas, né? Tudo bem? Vamos lá. Frete rodoviário, São Paulo, Assunção, Paraguai. Vocês viram que, ó, transportar Santos, Holanda, tá certo? Eu paguei $2.000. Você tem ideia quanto custa um frete rodoviário São Paulo, Assunção? Alguém tem ideia aí do grupo aí, não? Quem quiser abrir aí, ou escrever no chat ou falar. Transporte rodoviário São Paulo, Assunção, Paraguai. Quanto custa isso? Caminhãozinho fechadinho, quanto vai custar? Vocês têm ideia ou não? Alguém tem ideia? Transporte marítimo dá $2.000. Eu consigo mais barato, hein? Eu peguei um frete caro ali do marítimo. Dá para chegar a $1.500, $600, né? Quanto vai custar um frete rodoviário São Paulo, Assunção, Paraguai? Alguém tem ideia? Tainá, você tem ideia, Tainá? Quanto vai custar, não? Chuta aí. Oi, Gilberto, não faço ideia. Vamos lá? Não vou deixar para você. Ninguém tem ideia? Ó, a dica: $2.000. Aqui, eu vou voltar ao slide aqui. Santos, Holanda. 2014. E eu consigo por 1.500 ainda. Isso aqui é valor alto, porque eu pus para negociar sem negociar. Vamos lá. É mais barato, mais caro? O que vocês acham aí? Estou chutando alto, 2.500 para um frete exclusivo. $2.500? É. Vamos embora. Você está bem, chutou bem. $2.200. Você pega produto aqui em São Paulo, manda para Assunção. $2.200. Aí você pega um navio, um container, Roterdã, aqui está Roterdã paga 2.000, mais em conta. Que absurdo, né? E detalhe, fosse frete rodoviário São Paulo para o Chile, para Santiago, em torno de $4.000. É muito caro, né? Não, se for um frete exclusivo, eu não diria, sei lá. Não é barato, né? Você pega Não é barato. Você pega, por exemplo, pega um container da China para o Brasil, container, em torno de $1.500 a $1.700. É mais barato que isso, é bem mais barato Consegue. que isso, né? Mas e a distância nem se compara, né? Então, exatamente. Exatamente. Mas a conta nossa, que a gente quer exportador e importador, é o seguinte: paga 2.200, mas vai ser porta a porta, door to door. Vem o caminhãozinho aqui na minha empresa, aqui em São Paulo, põe mercadoria, fecha o container, vai transportando, para na fronteira, bate o carimbinho e vai chegar na minha empresa lá na minha Assunção.
abre a porta e está descarregado. Quando eu penso no transporte marítimo, tem que somar outras despesas, por isso que é bom ter a visão do todo. Então, ó, a mercadoria sai de Santos, né? Então, mas eu estou minha fábrica em Ribeirão Preto. Tem que pegar o caminhão até Ribeirão Preto e Santos. Aí tem que colocar no armazém, tem despesa, né? Aí transporta. Aí chega talvez lá no destino, também a empresa não fica lá no porto, tem que transportar para dentro. Então, às vezes, o valor fica até maior, né? Entendeu? Então, a conta não é só o frete em si, tem que analisar o contexto, quer dizer, quanto, pensando só, esquecendo a questão de distância, de tempo, né? Qual o valor final? Quer dizer, eu compro por 10, quando chega lá? Quanto chega lá? Se considerado o rodoviário e considerado o marítimo. E marítimo eu vou ter despesas adicionais que eu tenho que somar, né, para poder chegar no preço final. Aí, quando chegar no preço final, eu falo, pô, aí é isso mesmo, vale a pena, senão não vale. Tudo bem? Então, o frete é só um referencial, e a gente imagina que é mais barato aqui, o rodoviário não é, mas se você considerar o todo, as despesas adicionais, pode ser mais barato no final das contas, mas tem que fazer a continha, tá? Não é um pelo outro, é o todo. Tudo bem? Vamos lá. Perfeito, pessoal? Então, a informação que eu dou no transporte, que transporte tem que ver o todo, depende do tipo de produto, tem que ter nossa preocupação de chegar um produto lá o mais rápido possível, mais barato possível, né? E tem todo o meu esforço para que isso aconteça. Com um produto bem embalado, o modal mais adequado possível, para que no final o transporte vá a meu favor, não contra mim. Então, tu precisa ter um produto que seja competitivo e usar um modal que seja bom e que chegue lá com preço razoável para no final a gente ganhar mercado. Porque se chegar o produto barato aqui, mas chegar muito caro lá, não vai adiantar nada, tá? Do nosso esforço. Então, isso é uma batalha nossa que você está tendo aí, de incluir a ferrovia no nosso modal interno, para você ter mais preço, para conseguir chegar lá fora mais barato. Porque aqui, dentro da porteira, a gente tem preço, fora a gente não tem. Então, se conseguir baratear o transporte, o modal, a gente vai chegar lá fora com preço muito bom. Tá? Essa é a dica aí. Tudo bem? Tá bom. Seguro. Tá, o seguro está ligado ao transporte das cargas, né? Então, o valor, o preço, que é o prêmio, vai depender de várias variáveis, né? Tipo mercadoria, embalagem, perecível, não perecível, destino, né? Período da cobertura, tipo de cobertura, frequência. Então, sou um transportador, transporto toda semana, então tem a frequência, então fecho a policy pelo período, então eu tenho um preço diferenciado. Se eu sou um transportador, um segurador, ou exportador que faz só uma exportação, então é um preço que eu vou conseguir do prêmio. Se eu sou um exportador, quanto mais, todo mês estou transportando, consigo um preço mais barato. Então é assim que funciona. Então você vai negociar com a seguradora, você vai analisar o produto seu não é perecível, o produto seu, por exemplo, ele não é caro, não está sujeito a roubo, então vou transportar, por exemplo, pedra, granito. Então, é um produto tranquilo. Então, no princípio, o valor do prêmio é barato. E se eu for um exportador de granito, toda semana estou transportando e embarcando, então eu vou ter um prêmio, que eu vou negociar com a seguradora, um prêmio camarada. Né? Então, às vezes, ele considera o produto, às vezes eu posso fechar com ele todas as minhas exportações, então vai ter países mais complicados, menos complicados, mas ele fecha pela média, então eu consigo um prêmio mais barato. Com isso, para mim, também faz parte do ingrediente preço final, e é interessante eu ter um prêmio também mais barato, para estar mais em conta. Né? E o caso do seguro, né, considera os bens e mercadorias transportadas, né? E o objetivo do seguro, gente, não é ganhar dinheiro, é garantir produto, porque o produto lá, pelo menos se perder por N razões, né, eu vou conseguir recuperar aquilo que eu investi. Então, não se pensa em seguro para ganhar dinheiro, é só para recuperar dinheiro. Então, a gente faz seguro para não usar, né? É que nem seguro funeral, a gente faz para não usar, não quer usar, mas tem que ter. Então, o caso do seguro, tem que ter. Pois até a questão do Bruno lá, né? Então, todo mundo envolvido tem que fazer o seguro para, se tiver algum tipo de situação,
a gente, pelo menos, indenizar o bem que foi e mitigar o risco que você teve. Mas o ideal é que não faça uso do seguro, que o cliente receba o produto lá adequado para que ele faça uso dele e faça a recompra. Esse é o nosso objetivo. Mas feche seguro para evitar, dor de cabeça, né? E aqui você tem vários tipos de seguro no transporte. Você tem do embarcador, que é um caso nacional, e tem um embarcador, tem internacional, tanto importação e exportação, e tem, como tinha falado o Bruno, dos transportadores. Tem vários tipos de seguro para transportador. Mas você tem essa divisão. Existe um seguro para o embarcador, que tem aí, depende do nacional, internacional, aquaviário, terrestre e tudo mais, e você tem também o seguro que o transportador tem, tá? Então, você tem aqui um caso do tipo de cobertura, né? Você tem ampla, restrita e restrita A, B e C. Normalmente, quando em carta de crédito, negociação que você faz, você pede o seguro tipo A, all risks. Então, eu quero todos os riscos, né? Então, você não põe essa restrição. Basicamente, para o transporte internacional, a solicitação assim, normal que você faz, está presente aí nas negociações até em carta de crédito, é que você faça uma policy all risks, ou seja, que abranja todas as causas externas, né? Mas tem opção aí, por exemplo, restrita B, né? Acidente com veículo, né? E acidente da natureza, e o C só com veículo, não envolve acidente da natureza, né? E aí, em alguns casos, você tem cobertura específica, né? Produto refrigerado, anel, por aí vai. Gilberto, tocando nesse ponto sobre esse quadro aí que você comenta sobre os seguros, né? No quadro anterior, nós temos ali temos duas vertentes aí, duas raízes de operação, embarcadores e dos transportadores. Esse quadro seguinte que você mostrou, ele é exatamente esse. Ele é das operações dos embarcadores, correto? Embarcadores. Por exemplo, aqui, ó, esse caso aqui, ó. Esse aqui é a operação do transportador. Você tem lá o tipo, né? Então, o subramo, né? RCTR, então, capotamento, tombamento, colisão. Esse aqui são as opções agora do transportador. O outro quadro é do embarcador. Dos embarcadores, certo. Então, grande parte das operações que normalmente as pessoas se envolvem e até questionam, e logo no começo, é que quando você faz uma cotação de transporte, incluindo o seguro do transporte, se envia a informação de que existe a emissão do RCTR, o VI, né, que é o de viagens internacionais, e aí você... bom, a mercadoria está segurada. Eu estou tranquilo porque tem o seguro do transportador. E eu não vou contratar nenhuma apólice adicional para ser somada a essa do próprio embarcador. Essa é a grande divisão em questão que se nota uma confusão em relação a essas responsabilidades aí. Inclusive, já vi situações onde, quando foi mencionado que o transportador havia contratado o seguro, obviamente porque é uma obrigação dele como transportador, responsabilidade civil, a empresa que estava operando, não, então ok, então eu já tenho um Incoterm CIP, eu já tenho o CIP, porque o transportador contratou o seguro, então o CIP pode ser utilizado, ou o CIF, na realidade, né, se for aéreo ou se for marítimo, né? Você entendeu? Então, é um ponto que tem que ser muito esclarecido, de que a responsabilidade civil do transportador e a contratação de seguro do embarcador são instrumentos distintos. Até eu devo ter aqui na frente mais material, vou mostrar para vocês. Mas, basicamente, tem essa separação. Inclusive, tem o uso e as práticas, né? Por exemplo, então eu falei para vocês, o uso e prática, apesar de eu ter a opção
Aqui, ó. Aqui, ó, no caso do embarcador. Básica ampla, restrita B, restrita C, a prática de mercado é all risks, é ampla total. Outra prática também, no caso do seguro, no caso da importação, né? É você não fechar seguro no Incoterm. É você fechar seguro no Brasil. Porque se tem qualquer tipo de situação, você negocia com a seguradora no Brasil. Então fica mais fácil a negociação. Então, por exemplo, vou fechar lá uma importação. Posso fechar custo e frete. Também tem opção, tem o Incoterm e CIF. Mas o bom senso e a prática de mercado é fechar o seguro no Brasil. Por quê? Porque na negociação com a seguradora, em caso de avaria, é mais fácil negociar no Brasil com a seguradora no Brasil, e tem a questão legal, a questão de jurisdição, que você negociar com uma transportadora, por exemplo, lá da China, entendeu? Então, apesar de permitir, tem a questão de prática. Então, nesse caso específico que você falou, tem o seguro do embarcador e transportador, mas o embarcador tem que fazer adicional. Tem que fazer. Eu devo ter material na frente, mostrar para vocês, quer ver? Vê aqui, ó. Aqui, então, aqui as pessoas envolvidas que tem que fazer seguro, que é o dono da mercadoria, embarcador, às vezes tem o credor hipotecário, a pessoa é o dono da mercadoria, um terceiro, né? Gente logística, tem várias pessoas envolvidas nessa coisa toda, né? Agora, quer ver aqui, ó. Reforçando. Embarcador nacional são obrigados a contratar seguro, né? Contra o risco de caso fortuito e força maior, né? Caso fortuito, aí tem inevitáveis, terremotos, raios, né? E tem até um termo de seguro que o pessoal usa, que é o tal de acts of God, que você tem atos de Deus, que é raio, terremoto e tudo mais, e você tem até o termo que se usa para colocar você põe na carta de crédito, põe até na pólice, né? Acts of God, que são atos de Deus, que seria esse caso fortuito aí, terremoto, nevasca, por aí vai, né? E força maior, né? Assalto, por aí vai. Então, são seguros que você fecha. Aqui, ó. Aqui, ó. Começa a fechar aqui, ó. Seguros do transportador, né? São obrigados a contratar seguros para civil, contra o risco que não se enquadra com caso força maior o fortuito. Internacional, depende do Incoterm, né? O seguro, né? O CIF, né? Chegar onde eu quero chegar aqui, ó. Aqui, ó. Tem os tipos de apólice, avulso, você pode fazer aberta, por verbação, você pode fazer seguro 12 meses, aí você consegue uma tarifa melhor com a seguradora, né? E você pode ajustar, tem várias possibilidades, né? Aqui, ó. Aqui que eu ia chegar. O pessoal fecha, normalmente a apólice de seguro, normalmente, e também de transporte, é por adesão. Você faz o transporte, pega o BL, que é o Bill of Lading, que é o consumo de embarque, você não lê, né? Então, basicamente, é por adesão. Você faz o transporte por adesão, você aceita o que está escrito ali. Idem também com o caso de seguro. Então, tem as cláusulas de adesão. Você faz e acha que está garantido, né? Então, por exemplo, aqui, ó. O seguro só vale um seguro. Então, você pode fechar, por exemplo, fiz o seguro do meu prédio. Fazer 2 seguros no meu prédio, não adianta. Só paga um seguro. Porque a lógica da seguradora é indenização, não é ganhar dinheiro com isso. Então, tem cláusulas normais. Então, você tem um seguro de um prédio, de um bem, só se paga um seguro, não paga 2. Então, é bom saber disso. Não, vou fazer 2 vezes para garantir, não funciona, né? Ô, Gilberto, quem que controla essa? É a própria SUSEP que controla no caso de sinistro, é a própria SUSEP que controla, e como é que ela controla, por exemplo, que um bem não pode ser, obviamente, a sua indenização não pode contemplar 2 seguros. 2 seguros não contemplam a mesma operação. Eu não sei se soubesse se o SUSEP faz, mas a própria seguradora tem a área de inteligência dela, né? Então, por exemplo, acontece, pessoal, aquela coisa, vou pegar meu carro, consigo vender, eu vou tacar fogo nele, né? Vou fazer que roubem ele, né? Tem pessoal de inteligência, é a mesma coisa. Então, se for um valor que seja interessante e tiver suspeita de alguma coisa que foi causado ou que tem essa situação, ele vai querer fugir dessa. Então, a seguradora tem uma inteligência que vai ver se isso aconteceu. Não sei se esse troca figurinha também, né? Pode acontecer, né?
mas é só paga um, não paga dois, não. Tá? Entendi. Outra coisa também, isso é importante. Efetuado o pagamento da indenização, quer dizer o seguinte, ó, é que a seguradora vai recorrer contra quem causou o prejuízo. Então, você pagou o seguro e você acha que a seguradora vai pegar aquele prejuízo e assumir? Ela pode recorrer contra quem causou o prejuízo, que pode ser o transportador, então pegou o container e derrubou no mar. Então, ele vai pagar você, depois vai correr atrás do transportador, para pegar a parte que compete. Ou você, por exemplo, já vi situação, tem um caso que eu acompanhei, o que é transporte de doces, né? Só que a pessoa lá pegou a caixinha e foi para a Bolívia. Em vez de pôr no pallet bonitinho, bem feitinho, ele mandou solto. O que aconteceu? Roubaram, pisaram em cima, estragaram toda a mercadoria. A seguradora vai pagar o seguro? Quando ele for ver lá, for fazer a inspeção, tem que fazer a inspeção da avaria, para saber o tamanho da avaria e tudo mais, vai ver que teve problema de embalagem, a embalagem estava inadequada. O que vai acontecer? Não vai pagar. Entendeu? Então, eu vou saber que está previsto isso em apólice, né? Que vai recorrer contra. Se mostrado que houve má fé da sua parte, ou você não protegeu o item conforme deveria ser protegido, ele não vai pagar. Ou vai recorrer contra quem de direito. Né? Porque o transportador fala, não, a carga estava mal embalada. Quem embalou foi o exportador. Então, cara, então você vai ter que pagar por esse negócio. Eu não vou pagar, entendeu? Tá certo? E é que por aí vai, né? Que a questão da negligência, que vai recorrer, vai contra. Aí vai correr atrás do exportador, transportador, depositário. Quem fez cometeu o erro. Então é isso. Então você fala, não, tá garantido, tá boa? Não, não tá garantido não, né? E é que a pergunta que você tinha feito, foi combinado, viu, Bruno? Aqui, ó. Se o transportador já faz seguro de carga, eu também devo fazer? Sim. Por quê? Aí as cláusulas, né? Vamos pegar lá, e pior que tudo em inglês, né? A gente sofre pra caramba com esse negócio aqui. Então, pego lá, peguei uma cláusula aqui. Então, limitação da responsabilidade, limitation of liability, né? Aqui fala o seguinte, aqui em cima ele fala que vai pagar até 667 unidades, SDRs, por embalagem, de 2 unidades. Né? Então, por perda ou mercadoria estragada. Então, eles definiu o limite dele. Então, eu faço, esse aqui eu peguei essa cláusula de conhecimento de marca marítimo. Então, quando você quando você aceita fazer o transporte, tem o BL, o Bill of Lading, atrás tem essas cláusulas que ninguém lê. Né? Aí eu puxei de um BL, peguei no mercado e puxei esse item que limita. E outro item também aqui, ele limita a $500 por pacote. Então, eu tenho o seguro lá, está embutido lá no seguro, lá no transportador. Só se limita a $500 por pacote. Se quiser receber mais, tem que fazer adicional, entendeu? Então aqui, ó, então o caso marítimo está claro. Mesmo o transporte, você pega, por exemplo, o pessoal do correio, faz o exporta fácil, faz transporte interno. Se você quiser fazer o seguro total da mercadoria, tem que fechar um seguro à parte, acho que está 1% do valor. Então, já é prática de mercado. Então, tem que fechar, sim, seguro adicional. Por quê? No caso do transporte marítimo, aéreo, outros tipos de transporte, ele se limita ao valor que paga por unidade. Então, se quiser ter a garantia total da mercadoria, você fecha a parte para ter garantia total. Fechou, Bruno? Correto, Gilberto, correto. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu mostrei aqui mostrei o bicho aqui, ó, para você, né? Exato, exatamente. E acontece acidente aqui, ó. Então, o navio bonitinho aqui pegou fogo. Por que pegou fogo? Essa questão, às vezes, de exposição de luz, equipamento. E uma coisa que acontece, às vezes, e precisa tomar cuidado a gente, que a cláusula lá de a seguradora correr atrás do responsável. Já vi gente que, às vezes, pega o container e mente no peso. Fala, não, o container só tem 10 toneladas. Na verdade, tem 20 toneladas. Por que ele faz isso? Para pagar menos frete, um exemplo, né? Ou tem uma cadeia escondida lá, né? Se o container cair e machucar alguém, quem responde por isso é quem fez a besteira. Vai pegar lá o BL, está escrito
inclusive está lá em inglês, Say to Contain, né? STC. Diz que contém tanta mercadoria do contêiner fechado, não sabe o que é. Diz ter tal mercadoria e tal peso. Se você colocar mercadoria que lá errada, ou peso errado, e se tiver problema, quem paga é você. A seguradora vai atrás do responsável. Né? Então, às vezes, pode ser um produto que tem assim, características de embalagem que tem que ser respeitadas, questão de refrigeração, ou você põe muito peso e aí pode cair, quebrar lá o guindaste, o finger, que chama, né? Então, você tem que... É coisa séria. O segurador depois vai correr atrás do responsável. Então, tem o caso disso aqui, ó. Aqui, acontece, gente, ó. O tempo todo aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó. Uma dessa, colocou lá o cabo e arrebentou. Por quê? Pode ter mercadoria que está acima do que está escrito lá no... Sobrepeso. Exato. E aí o que vai acontecer? Quem vai ser responsável? Quem vai pagar pelo desastre? Né? Vai ser você, o marcador, porque você disse que tinha aquele produto, tinha aquele peso. Entendeu? Aí por aí vai. Então, é seguro, é coisa séria. Né? Aqui, ó. Acontece o tempo todo. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é interessante, né? Acho que brecou e foi para frente, ó. Né? Por quê? Talvez questão de embalagem da mercadoria, talvez, né? Enfim, né? Acontece o tempo todo aí, ó. Pessoa, que situação, gente, aí, ó. Logo a tua mercadoria dentro do mar, né? Aí, ó. Aqui, ó. Imagina só a situação, né? Acontece. Então isso acontece o tempo todo, né? O que a gente tem que torcer para não acontecer conosco. E se acontecer, a gente tem uma garantia que a gente está sossegado, não fez nada de errado, fez o seguro direitinho, vai receber, depois vai tentar negociar com o cliente seu para embarcar a mercadoria do quanto antes para poder não ter muito estresse na relação com ele, e por aí vai. Tudo bem. Pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês aí, ó. Então, basicamente, o transporte seguro internacional, como funciona, tá certo? Para vocês aí, né, ter uma noção do que acontece nesse ramo aí. Tudo bem? Gilberto, Oi, tô aqui. Deixa eu ver. muito rica todas essas informações, com certeza. Não tenho dúvidas de que foram muito importantes para todos aqui que estão presentes. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Tem algum comentário a fazer? É o último momento, que a gente está aqui para finalizar mesmo. Aproveita, hein? Ô, Gilberto, deixa eu vou aproveitar isso. Bruno, novamente. Beleza. Gilberto, é o seguinte: quando você faz a contratação de um seguro e você, obviamente, é emitido uma pólice, enfim, essa pólice, o número da pólice, ela vem registrada, ela pode ser verificada no site da SUSEP. Como é que funciona essa verificação de que aquela contratação realmente é séria, está averbada, segue os critérios preconizados na contratação do seguro? Tem um mecanismo de autenticação de um seguro contratado? Eu desconheço, mas a SUSEP ela faz, ela é obrigada a inspecionar, auditar as seguradoras, né? Com respeito ao que está sendo o limite de seguro e tudo mais. Então, a princípio, se ela é uma seguradora do Brasil, a SUSEP acompanha. Não talvez após provar a pólice, mas ela acompanha com respeito à qualidade daquela seguradora. Se está muito exposta, não está muito exposta, entendeu? Se vai ter condição de pagar o que está previsto. Inclusive, existe a figura do resseguro dentro das seguradoras. Então, quando ela chega a um limite de exposição muito grande, ela repassa esse parte do risco para uma resseguradora para que houver algum tipo de situação para ela não ficar exposta. Então, a SUSEP, com certeza, acompanha as seguradoras do Brasil. Né? Não, talvez, nesse nível de casa a casa. Agora, lá fora, já é outra situação. Por isso que a recomendação faz, se for fazer importação, que feche no Brasil o seguro para ficar mais tranquilo. Né? Na exportação, o cliente ele responde por isso, né? Ele vai fechar com o segurador do país dele, que tem mais confiança, e a questão do controle é no país dele. Correto. Excelente. Mais alguém?
Acho que não. Então tá bom. Então, quiser, tem no nosso contato aí, quiser, vou colocar aqui no chat, precisar de alguma coisa, né? Sebrae, e a gente pode, vou digitar, E precisar, a gente pode posteriormente, contar. Roberto, eu vou compartilhar, se você puder, por gentileza, me encaminhar depois por e-mail a sua apresentação, porque junto com ela eu vou encaminhar o link da gravação da nossa reunião e a apresentação por e-mail para o pessoal que esteve aqui online conosco hoje, Tá tá? bom. E aí, durante essa semana, aí eu encaminho para vocês por e-mail. Então, tudo bem, eu vou passar para ti logo mais. Se precisar de alguma coisa do Sebrae Independente, às vezes ficou a dúvida para depois. Tem o Sebrae, tem o pessoal do PX, né? O pessoal da associação também, né? Então, faça uso da gente, está à disposição, né? Por enquanto, a gente, esse ano, o Sebrae não está cobrando nada, porque com essa pandemia, a gente tem. A nossa consultoria costumava ter custo. A gente está, por função da pandemia, está de maneira gratuita. Então, aproveita agora essa situação. Então, pode, faz atendimento por telefone, WhatsApp, por vídeo. Então, vamos aproveitar aí, né, o Sebrae naquilo que for possível. Exato. Mais uma vez, muito obrigada, Gilberto. Foi excelente a sua apresentação. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Então, pessoal, boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite e até a próxima terça. Até terça-feira que vem. Muito obrigada. Obrigado. Tchau.